Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre a terceira lei do movimento, a chamada lei da ação e reação. Então não sai daí que eu já volto. Pessoal, então na aula passada, ou nas aulas anteriores, nós começamos a falar sobre as leis do movimento de Newton. Nós já falamos da primeira lei do movimento e nós já falamos da segunda lei do movimento. Então vocês lembram a primeira lei do movimento, a lei da inércia. Todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, todo corpo que está em movimento uniforme em linha reta tende a continuar em movimento uniforme em linha reta. Com a ausência de forças, os corpos continuam em movimento ou em repouso no seu estado natural. Tá? Então, essa primeira lei de Newton, já demos vários exemplos, já discutimos. Quem não assistiu a aula, volta nessa aula especificamente lá. A segunda lei de Newton, nós também vimos, que é o princípio fundamental da dinâmica, que na verdade é uma relação matemática. Lembra que Newton disse o seguinte, mudou em relação a Aristóteles. Aristóteles dizia que toda força gera movimento, ou todo movimento é gerado por uma força. Newton disse não. Não é o movimento ou todo movimento que é gerado por uma força. A força gera uma aceleração no movimento, não o movimento. Então, o movimento uniforme é a lei da inércia. O corpo vai continuar em movimento se não tiver nenhuma força aplicada sobre ele. Tá? Então, na segunda lei de Newton, Newton estabeleceu uma relação matemática entre força, aceleração e a massa de um corpo, que é chamado princípio fundamental. Essa formulazinha aqui que a gente viu na aula passada, fizemos alguns exemplos de aplicação. F, força, M, massa, A, aceleração. Agora nós vamos ver a terceira lei do movimento, a famosa lei da ação e reação. Então vamos ao enunciado primeiro. O que diz lá a terceira lei do movimento? Diz o seguinte, para toda força aplicada, sempre existirá uma força de reação no sentido contrário e com a mesma intensidade. Essa é a terceira lei do movimento. Vou repetir. Para toda força aplicada, sempre existe uma força de reação no sentido contrário e com a mesma intensidade. Então vamos tentar entender isso. Se eu der um soco na parede, é claro que vai acontecer, você vai dizer, Ricardo, você vai machucar a sua mão. Se der um soco muito forte, você vai quebrar a sua mão. Exatamente. E por que eu machuco minha mão ou eu quebro minha mão? Porque se eu der um soco fraco, eu vou receber uma reação fraca na minha mão. Se eu der um soco mais forte, eu vou receber uma reação mais forte na minha mão. E quanto maior a força que eu aplicar aqui na parede, maior vai ser a força que vai voltar contra a minha mão. É claro que eu não vou aplicar uma força muito forte aqui, senão eu posso quebrar a parede, tá? Não quero fazer isso aqui. Tá? Então, mas essa é a força de ação e reação. A força que você aplica sempre vai voltar contra você. E é por isso que você machuca a sua mão. Se você tem gente que vai dar um soco até na cara da outra pessoa, machuca a mão, né? Por quê? Volta, do mesmo jeito que a pessoa dá um soco na cara do outro, a cara aplica uma força na sua mão, no sentido contrário. É a lei da ação e reação. Então Newton descobriu essa lei fazendo os experimentos lá que eu já falei para vocês, com pêndulos, tá? Ele soltando um pêndulo que batia no outro, ele percebeu o seguinte, não era só o pêndulo que vinha, que batia, que fazia o outro se movimentar, ou seja, aplicava uma força. Toda vez que um pêndulo batia no outro, ele também voltava. O outro ia para frente, mas ele voltava também. Ou seja, tinha uma força de reação no momento do choque, no momento da força, que fazia o corpo recuar. Tá? Ou, se não recuasse, pelo menos freava. Ele vinha com uma velocidade, quando ele batia, ele diminuía a velocidade dele também. Então, ou seja, tinha sempre uma força de reação. Então, fazendo esses experimentos com pêndulos, Newton determinou que havia uma força de reação. Aí você pode também perceber claramente, se você ainda não conseguiu visualizar essa força de reação, é só você imaginar o seguinte, imagine dois patinadores, um casal de namorados, né, que resolvem sair para patinar. Tem um shopping aí que tem, né, aqui em Curitiba, o negócio de patinação, né? Não lembro agora qual que é, né? Mas eu vi aí por aí. Então vamos imaginar que esse casal de namorados fala assim, não, eu vou levar você para patinar. O cara quer fazer uma média, né, com a mulher, né? E aí vai levar lá para patinar. E os dois estão de patins no gelo. Então você imagina que os dois estão ali, né, namorando e tal. Aí o cara acaba colocando a mão ali num lugar que não é para colocar, descendo demais a mão, a mulher fica irritada e dá um empurrão nele. Pergunto para vocês,
Se os dois estão de patins e a moça empurra o namorado, o que vai acontecer com ela? De patins. Se você imaginar a cena, você vai ver, ela vai conseguir empurrar ele. Mas no momento que ela empurra ele, ela também vai para trás. Não tem como você aplicar uma força isoladamente. Toda vez que você aplica uma força, tem uma força que te empurra no sentido contrário, que é a lei da ação e reação. Você não percebe isso se não tiver numa pista de patinação, pelo seguinte, quando você empurra uma pessoa, você está travado aqui no chão. Tanto que você tem que se equilibrar, então você coloca um pé um pouco para trás, para travar o seu movimento, e você empurra a pessoa. Então, na verdade, você não vai para trás por causa da força de atrito que existe aqui no solo. Se não tivesse esse atrito no solo, você empurrava e você iria para trás também. Você receberia a força de reação sobre o seu corpo. Tá? Então, esta força, ela sempre acontece. Nunca existe uma força isolada. Um corpo aplicou uma força sobre outra isolada. Sempre vai ter uma reação sobre ele. Aí você pergunta assim, Ricardo, mas eu não estou entendendo muito a utilidade de uma lei. Tudo bem, existe, eu até acredito que existe aí uma força. Newton foi lá, fez as experiências com os pêndulos, tem uma força de ação, uma força de repulsão. Mas e daí? Que utilidade tem isso, saber isso? Tudo bem, é uma lei aí que tem na natureza, beleza, mas isso aí poderia ter alguma mínima utilidade para a gente saber disso? Então veja, em primeiro lugar, essa lei já começa a explicar vários fenômenos do nosso dia a dia, das coisas que estão acontecendo à nossa volta e que não necessariamente se saberia a resposta por que acontece. Veja bem a seguinte situação, tiro de uma arma de fogo. Algum de vocês já disparou um tiro numa arma de fogo? Sim ou não? Vocês não vão responder, né? Sempre esqueço disso. Tá. Mas se algum de vocês não atirou, ou já atirou, mas todo mundo já viu na televisão, provavelmente, alguém disparando um tiro de arma de fogo. Então, num tiro de arma de fogo, sempre tem aquilo que a gente chama de recuo da arma. Toda vez que você atira, tem um pequeno recuo. Se a arma tiver um calibre grande, o recuo vai ser maior. Tá? Então, por que toda vez que você dispara tem um recuo na arma de fogo? É exatamente por causa da lei da ação e reação. Então veja aqui, no momento que o tiro é disparado, a gente já sabe como funciona, tem a pólvora lá dentro, ocorre uma explosão lá dentro que empurra o projétil numa alta velocidade. Então, quando ocorre o tiro, a explosão aplica uma força no projétil na direção que ele é disparado. Mas como toda força de ação tem uma reação no sentido contrário e com a mesma intensidade, a mesma força que foi aplicada aqui para empurrar o projétil vai empurrar a arma no sentido contrário. Então esta aqui é a força de ação que empurra o projétil na direção. Essa é a força de reação que empurra a arma e, consequentemente, a mão, né, da pessoa no sentido contrário. Então, esse recuo da arma de fogo, que sempre existe porque sempre tem uma força de ação, uma força de reação no sentido contrário e com a mesma intensidade. A mesma força que é aplicada no projétil, você sente no recuo da arma de fogo no sentido contrário. Então, está aqui. A lei da ação e reação explica o recuo da arma de fogo. Mas não só isso. Imagine lá, todo mundo já fez essa brincadeira também de encher uma bexiga e soltar a bexiga e ela sai voando, né? Algum dia na sua vida você já deve ter brincado com isso. Então, por que quando você enche a bexiga de ar e solta, ela voa? Você já parou para pensar sobre isso? É o mesmo princípio da lei da ação e reação. O que você tem dentro da bexiga é ar. Como a bexiga ela tem propriedades elásticas, né, feita de borracha, ela se dilata, quando você solta, ela volta para o seu tamanho original. Então ela expulsa o ar, ela contrai novamente, expulsando o ar lá de dentro. Então ela exerce uma força de ação no ar.
jogando o ar para fora da bexiga. Mas veja, o que diz a terceira lei de Newton? Toda força de ação tem uma reação no sentido contrário. Então, se a bexiga exerce uma força no ar num sentido, necessariamente ela vai sofrer uma força de reação no sentido contrário, exatamente no sentido contrário de onde ela está aplicando a força de ação. Tá? E a bexiga faz aqueles movimentos todos, claro, porque o ar não sai sempre certinho, bonitinho, numa única direção, né? À medida que ela vai apertando o ar, vai mudando aqui também a direção da força de ação, vai mudando a direção de para onde a bexiga vai. Mas é força de ação e reação. Então veja que essa lei de Newton começa a explicar para a gente fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Não só na natureza, mas no dia a dia. Mas ainda assim você pode falar assim, Ricardo, tudo bem, explica vários fenômenos, isso é bom, legal, interessante, mas tem aplicações práticas isso? E o pior é que tem aplicações práticas, muitas aplicações práticas, muitas invenções foram feitas graças a essa lei de Newton que aparentemente não tem aplicação nenhuma. Parece uma coisa boba, tola, você saber que tem uma força de ação e outra de reação. Mas tem aplicações, até algumas que você nem consegue... demora a cair a ficha, que é por causa de uma lei tão simples você consegue chegar em aplicações tecnológicas tão complexas. Porque veja o seguinte, o avião basicamente só existe, o avião que nós temos hoje, por causa da descoberta dessa lei da ação e reação. Exatamente. O avião, que é uma das maiores invenções aí que nós tivemos, felizmente aí pelo nosso compatriota, né, Santos Dumont, no Brasil, apesar de que os norte-americanos ficam falando que foram eles que descobriram, que foram os irmãos Wright aí que descobriram o avião, mas nós sabemos que o avião dos irmãos Wright foi catapultado, não dá para chamar que isso é avião, porque senão eu inventava um aviãozinho de papel, jogava e falava, eu inventei o avião. Quem inventou o avião foi Santos Dumont, porque foi o primeiro avião que voava por si mesmo, sem ser catapultado. Então, os irmãos Wright aí podem dizer que inventaram a asa delta, se eles quiserem, mas não o avião. Então, o avião, ele voa, o avião de hoje agora tem uma turbina, que é o princípio fundamental que faz ele se locomover. O que é uma turbina de avião aqui, para quem não entendeu, isso aqui é uma turbina de avião, tá? O que uma turbina de avião faz? Alguém sabe? A turbina de avião, ela suga o ar que está aqui na frente. Então, ela está imersa no ar, como todas as outras coisas, ela começa a girar ali dentro e sugar esse ar com alta intensidade. Então, qualquer pessoa que trabalha na manutenção de aviões tem que tomar muito cuidado ali, porque senão ele pode até ser sugado para dentro da turbina. Ela suga o ar e joga esse ar para trás com grande violência. Então, na verdade, é ação e reação, porque quando joga o ar para trás, vai surgir ali uma força, é aplicada uma força no ar, uma força de ação. Mas existe força de ação sozinha? Não. Se uma força é aplicada ali sobre o ar, obrigatoriamente vai existir uma força no sentido contrário, empurrando a turbina e o avião no sentido contrário, com a mesma intensidade da força que foi aplicada no ar. Então o avião se desloca graças a essa turbina. E veja, a turbina, isso aqui é chamado de propulsão. É movimento movido a propulsão. Tem um movimento movido a tração, que é aquele do carro, que é feito por tração na roda. E qual é o problema do movimento gerado por tração? É o atrito. Se você pegar um carro e colocar um motor super potente no carro, ele não vai conseguir desenvolver a velocidade toda que poderia por causa da potência do motor, do torque do motor. Por que ele não consegue? Porque se você acelerar demais, ele vai derrapar no chão.
Esse é o grande problema desses carros de arrancada, por exemplo, é que ele derrapa. Aí os caras pegam aqueles sacos de cimento, colocam lá um monte de saco de cimento no porta-malas do carro, para o carro ficar mais grudado no chão possível, para na hora que o motor começar a trabalhar, ele não derrapar demais. Então, o problema do carro movido a tração é esse, é o atrito, ele derrapa e ele não consegue desenvolver toda a velocidade. Isso não acontece com a propulsão. Porque a propulsão, é feito, o ar é jogado para trás, a força de reação joga o corpo para frente e não tem atrito nenhum que influencia nisso. Toda a força que é aplicada volta sobre o objeto. Então, o avião ele é movido a propulsão. Inclusive tem alguns carros, né, de dragster, aqueles que fazem arrancada, mas movido a propulsão também, com uma turbina de avião. Aqueles vocês podem ver que eles arrancam numa velocidade, numa aceleração ali incrível, porque não tem derrapagem, não existe, eles estão com turbina, a propulsão. Então, o avião, ele se locomove, ele voa graças a essa turbina, porque isso aqui pode continuar fazendo ele se locomover, inclusive no ar. Porque imagina, se fosse a tração na terra, ele pega a velocidade, mas depois que ele sobe, o que vai continuar empurrando ele para frente? Não tem chão? É isso aqui, é a turbina que é movida por propulsão, continua sugando o ar, jogando para trás e impulsionando o avião para frente e assim ele mantém a sua velocidade. Então, se não fosse essa leizinha tão simples aqui da ação e reação, não existiria avião. O avião se locomove graças a essa força de ação e reação. Ah, mas se o avião for de hélice, né, aquelas hélicezinhas que nem o do Santos Dumont, é a mesma coisa. Qual é a função daquelas hélices do avião? É simplesmente jogar o ar para trás. Joga o ar para trás, tem uma força de reação para frente. O avião consegue continuar se deslocando no ar. O helicóptero é a mesma coisa. Não repara aqui no meu helicóptero, né? Que é desenho aqui, eu não caprichei muito, não tá? O helicóptero, ele tem essas hélices. Qual é a função dessas hélices no helicóptero? É a mesma função. A hélice começa a girar e jogar o ar para baixo. Só que quando joga o ar para baixo, o que acontece? Vai ter uma força de reação para cima. Então, a ação joga o ar para baixo, tem uma reação com a mesma intensidade que joga o helicóptero para cima, e isso consegue, inclusive, levantar toneladas, como é o caso do helicóptero. O drone, que a gente vê toda hora aí hoje, ele funciona com o mesmo princípio. São as hélicezinhas ali, pequenininhas, ele é bem levinho, joga o ar para baixo e o drone vai para cima. Aí é claro, com a angulação dessas hélices, né, que são controláveis também pelo controle, você consegue fazer todas as manobras com o drone. Por quê? Tudo usando a lei da ação e reação. Você diz que essa lei não tem utilidade, não tem aplicação tecnológica? Olha isso. E chega ao ponto até do ônibus espacial. Pergunto para vocês, como o ônibus espacial se desloca no espaço? Ele usa turbina? Ele usa hélice? É assim que o ônibus espacial se desloca no espaço? Sim ou não? Então veja, o ônibus turbina num ônibus espacial, ela não funciona. Hélice num ônibus espacial não funciona. E por que não funciona? Porque para a turbina funcionar, precisa do quê? Para a hélice funcionar, ela precisa do quê? Ar. E esse é o probleminha. Tem ar lá no espaço, fora da atmosfera terrestre, onde o ônibus espacial vai estar? Tem ar lá? Não. Né? Até tem, né? Mas é muito rarefeito, praticamente não serve para nada. Não tem ar, então vamos dizer, é um vácuo fora da atmosfera terrestre. Então não tem como a turbina funcionar, porque a turbina depende do ar, ela tem que puxar o ar e jogar o ar. A hélice depende do ar, ela tem que jogar o ar para uma determinada direção. Não tem ar, então como o ônibus espacial se desloca no espaço?
A gente já sabe, se ele estiver em movimento, igual os satélites, vai continuar em movimento lá eternamente por causa da lei da inércia. Mas eu digo que se deslocar é fazer manobra, voltar, porque o ônibus espacial tem que voltar para a Terra, ele não fica lá. Como? Então veja bem, usando o princípio mais rudimentar que você poderia imaginar. O princípio da bexiga. Se você não tem ar no espaço, o que você faz? Leva ar da Terra. Ou um gás qualquer, não precisa ser ar necessariamente. Então, o que o ônibus espacial faz é levar um monte de bexigas cheias de ar aqui da Terra, lá para o espaço, e quando ele quer se locomover, ele simplesmente solta a bexiga e voa igual a bexiga voa. É claro, não são bexigas, estou só fazendo uma comparação aqui. No caso do ônibus espacial, existe um tanque que tem um gás comprimido lá dentro. Um tanque de gás, que ele pode expelir como a bexiga. Se não fosse esse tanque de gás levado da Terra, não haveria meios de se locomover, de manobrar o ônibus espacial no espaço. Então você tem esse tanque de gás, então, por exemplo, quando ele quer se deslocar para frente, ele vai soltar esse gás para trás. Então vai ter uma força de ação e vai impulsionar ele para frente com a força de reação. Se ele quer frear, o que ele faz? Ele vai jogar esse gás para frente. Então vai ter uma força de ação para lá, a força de reação vai fazer ele ir no sentido contrário. No caso, se ele estiver deslocando para lá, vai frear ele. Se ele quiser fazer uma manobra, uma curva, tem também tubulações de gás para os lados, que pode fazer ele jogar para o lado. Daí, força de ação para um lado, ele vai para o outro. Se for para o outro lado, força de ação, força de reação. Então ele consegue manobrar graças a esse combustível aqui de gás que ele leva da Terra, simplesmente soltando a bexiga e ele consegue se locomover. Então a maioria de vocês já deve ter visto algum filme de astronauta, que sempre acontece isso nesses filmes, né, de astronauta. Acontece alguma coisa lá que o cara tem que sair da nave, sair do ônibus. E aí ele coloca aquela máscara, aquela roupa toda, e aí ele vai consertar lá fora. E aí, se vocês já prestaram atenção, quando ele vai se deslocar lá, ele tem um gásinho que ele fica soltando pela roupa dele. Esse gás é para ele se deslocar de um lado para o outro. É ação e reação. Ele vai soltando o gás, igual o ônibus espacial faz também, e ele se desloca. E aí no filme, né, claro, para ficar mais emocionante, sempre acaba esse gás, o cara fica lá sem poder voltar, sem poder fazer nada, porque não tem mais como ele se deslocar, porque ele se desloca só com ação e reação, soltando esse gás para frente, para trás, para os lados e assim por diante. Então eu lembro até que eu fiz uma questão uma vez de prova, talvez faça até para vocês aí, né? Que era bem o seguinte: um astronauta sai da espaçonave, está ali a alguns poucos metros de distância, né? Uns 5 metros de distância da espaçonave, acabou completamente o gás da roupa dele para ele poder voltar para a espaçonave e ele não tem como voltar. Aí a minha pergunta era o seguinte: haveria possibilidade dele voltar para a espaçonave somente usando o biogás? O biogás. Vocês sabem o que é o biogás? Já devem ter ouvido lá na química, né? O que é o biogás? O biogás é o gás natural. O gás natural do seu corpo, que você provavelmente conhece muito bem. Você conhece até o cheiro dele. É o famoso, né? E vulgo pum. Esse é o biogás. Então a minha pergunta era o seguinte: o cara não tem mais gás para voltar. Não tem como ele usar ação e reação. Mas será que ele conseguiria usar a ação e reação do corpo dele, do gás natural do corpo dele, o pum, para voltar para a espaçonave? Aí eu sempre faço essa pergunta lá e aí tem as respostas mais variadas, é claro, entre os alunos, né? Mas a resposta correta é o seguinte: não importa se está dentro da roupa, fora da roupa, importa que se tiver um gás sendo emitido, vai exercer uma ação e vai ter uma reação no sentido contrário. Então, teoricamente, seria possível sim ele voltar para a espaçonave somente usando o biogás, o gás que é emitido pelo seu corpo. Tá? Só que na prática seria muito difícil ele conseguir fazer isso. Por quê?
Claro, você vai dizer assim, ele tem que ter comido alguma coisa, tem que ter uma reserva lá do biogás, né, para ele poder fazer isso, né? Mas vamos supor que ele tenha essa reserva. Mesmo assim, seria muito difícil ele fazer isso. Por quê? Seria muito difícil, em primeiro lugar, porque a ação e reação, elas são em sentidos contrários. Então pense comigo. Para ele voltar para a espaçonave, ele teria que primeiro se colocar numa posição que ele ficasse exatamente na direção contrária da espaçonave, para quando ele emitisse esse gás, ele fosse na direção certa. Porque se ele não emitisse na direção certa, ele não iria para a espaçonave. Primeiro problema. E sabe por que é um problema? Porque eu não sei se você já viu lá embaixo como é que é. Não é assim tão bonitinho quanto a bexiga. Quer dizer, mesmo a bexiga é muito difícil, como eu falei para vocês, o gás sair numa direção certinha. O ar aqui, ele sai em várias direções diferentes, então por isso que a bexiga faz aquele movimento todo. Então no caso da pessoa, mesmo que ela tentasse achar o ângulo certo, ela não sabe para onde vai sair esse gás. Então ela não sabe para que lado vai. Então é complicado, primeira coisa. E segunda coisa, eu tinha passado, né, num nível mais avançado de física, né, não para o ensino médio, que era o seguinte, o exercício. Calcule quanto tempo a pessoa levaria para ela chegar na espaçonave a 5 metros de distância só com o biogás que ela emite do corpo dela. Aí estimando uma força lá que esse biogás iria exercer. E aí a resposta foi o seguinte. A pessoa poderia até conseguir voltar. Só que levariam 2 anos de movimento para a pessoa voltar para a espaçonave a 5 metros de distância. Ou seja, a pessoa possível até seria, mas na prática não, porque a pessoa levaria 2 anos para voltar, porque a força seria tão pequena que a aceleração gerada seria muito pequena. O movimento muito devagar, praticamente você não veria esse movimento. Ele estaria acontecendo, mas você praticamente não veria. E levaria para percorrer 5 metros, 2 anos. A pessoa já morreria de fome, de sede, de tudo. Então, é possível? É possível. Só que na prática não acontece, né? E isso tudo só é possível porque não tem atrito no espaço, né? Porque você poderia também se questionar o seguinte, Ricardo, mas espera aí, se tivesse uma força de reação, ação e reação no meu biogás, por exemplo, por que quando eu solto um biogás, né, comi aquela feijoada o fim de semana inteiro e vem aquela pressão e solta aquele biogás, por que eu não sou impulsionado para frente com o meu biogás? É claro, você não é impulsionado para frente porque você está no chão. Você tem a força de atrito do solo. Então você acaba segurando a força de atrito, não deixa, porque a força é muito pequena desse biogás. No espaço não tem atrito nenhum. A pessoa está no vácuo, flutuando no vácuo. Qualquer mínima força que é aplicada, ela vai gerar um deslocamento. Você não está segurando em nada, você não está travado em nada, não tem força de atrito. Então gera deslocamento. Só que o problema prático são esses que eu disse para vocês. A direção seria complicado e essa força seria muito pequena, levaria muito tempo para voltar. Então, é um exemplo de um exercício de aplicação aí da terceira lei do movimento, a lei da ação e reação. Tá bom, pessoal? Então, lembrem-se desses exemplos da força de ação e reação, que é o mais importante para vocês. Lembrar de exemplos, recuo da arma de fogo, o voo do balão, de uma bexiga, a turbina de um avião, a hélice de um helicóptero, de um drone, um ônibus espacial se locomovendo no espaço. Todos esses são exemplos da lei de ação e reação. Como o nosso vídeo ficou um pouco longo, eu não vou falar agora como Newton usou essas 3 leis de Newton para resolver o problema do sistema de mundo. Eu vou fazer um outro vídeo somente por curiosidade, para quem quiser saber, conhecer o fim dessa história, né? Talvez em 10, 20 minutos no máximo, aí eu termino essa história de Newton. Mas nosso conteúdo mesmo para provas, etc., encerra aqui as 3 leis do movimento de Newton. Então, mas quem quiser acompanhar o fim dessa história, assista a próxima aula, que é a última que eu vou disponibilizar para vocês também. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e boa sorte aí para vocês nas avaliações para terminar o nosso ano aí de 2020. Que ano, né, pessoal?
Beleza, então. Um abraço para vocês, até mais.